A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas pela sua falsidade se destruirão os pérfidos. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas, pela sua impiedade, cai o perverso. A justiça dos retos os livra, mas na sua maldade são apanhados os iníquos. Com a morte do perverso morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O hipócrita com a boca destrói o próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. Pela bênção dos retos, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá severamente, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riquezas. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe salário enganoso, mas o que semeia justiça terá a recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal caminha para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Não ficará sem castigo o mal, mas a descendência dos justos será livre. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. O que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é insensato. O homem bom alcança o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas, ele condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos, engano. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que é estimado em pouca conta e tem servo do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra se farta de pão, mas o que segue a ociosidade é falto de juízo. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. No transgredir dos lábios há laço para o mal, mas o justo sairá da angústia.
Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura por um só momento. O engano há no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. No caminho da justiça está a vida, e essa vereda não conduz à morte. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca, o homem come o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso se torna odioso e se cobre de vergonha. A justiça guarda ao que é de caminho reto, mas a impiedade transtorna o pecador. Uns se fazem de ricos e nada têm. Outros se fazem de pobres e têm grande riqueza. Com as suas riquezas, o rico se resgata, mas o pobre não ouve ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Somente por orgulho vem a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra a ela se apenará, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se realiza deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os insensatos. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra lavrada pelo pobre dá abundância de mantimento, mas há os que perecem por falta de juízo. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do insensato está a vara para a sua soberba, mas os lábios dos sábios os preservam. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a abundância de colheitas.
A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Afasta-te do insensato, porque nele não acharás palavras de ciência. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos, a boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como o bom se farta dos seus. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más intenções será odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos às portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal, mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua malícia será derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem à tona. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe com seus amigos e familiares para que essa mensagem alcance mais pessoas. Sua participação faz toda a diferença. Até o próximo vídeo.